Seguimos com o Espaço Online desta sexta-feira. Estamos falando hoje sobre educação financeira, focando aí na volta às aulas, na compra de material escolar, uma ótima oportunidade para os pais ensinarem um pouquinho de finanças pessoais para os seus filhos. Está conosco o Luciano Giz Fonseca, ele que é um dos autores do livro Você Sabe Lidar com Seu Dinheiro, da Infância à Velhice. Estamos falando sobre isso, estamos ao vivo, queremos a sua participação pelas redes sociais. No Facebook é só você curtir Jovem Pan Online, deixar lá sua pergunta, seu comentário para o Luciano, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou escrevendo um e-mail para cá, espaço@jovempan.com.br, esse é o nosso endereço eletrônico. Bom, a educação financeira pode ser passada para a criança de acordo com a faixa etária? Isso é importante definir? Com certeza, até para você compreender o processo de crescimento e de desenvolvimento da criança. Nós falamos da idade, realmente, quando ela está no início, quando você, a partir dos 3 anos, quando você começa a incutir essa questão financeira, a criança realmente já está muito no lado emocional, mas ela vai se desenvolvendo. Ela mesma vai começando a aprender a escolher, vai começando a aprender a discernir. Então, e também no convívio na escola, ela começa a fazer comparações. Então, ela vai desenvolvendo isso. E além da questão própria de finanças, além do valor do caro, do barato, do que deve comprar, de fazer escolha, você pode começar a trabalhar outros aspectos que a escola normal já trabalha. Por exemplo, a questão de sustentabilidade. Você compra um produto, você já pode começar a ensinar para a criança, olha, esse caderno aqui, para ela vai ser uma coisa meio que de outro mundo, mas ela começa a ter contato. Esse caderno aqui, olha, ele tem um papel diferente. Por quê? Olha, esse papel aqui é um papel feito reciclado. O que é um papel reciclado? Aí você começa a mostrar e trazer valor. Olha, é diferente, é um papel que foi reutilizado, não precisa cortar árvores. A criança começa a absorver isso, ela já recebe essa informação, confirma um ensinamento que já vem da escola, e você está utilizando aquele momento, o momento da compra, para você ensinar, trazer outros valores para ela. Outras questões também que é importante, igual você pode estimular a criatividade. Então a criança, quanto maior, ela começa a ter habilidades manuais, ela começa a fazer algo, e ela gosta muito de ter algo dela. Então, uma coisa que você pode começar a incutir. Ao invés de você comprar um caderno de personagem, ou, por exemplo, você tem um caderno normal e tem um caderno de desenho. Esse caderno de desenho, se a escola não impor nenhum limite, por que você não faz uma capa personalizada? Vamos fazer juntos? Você vai, na hora de comprar o material, você vai economizar, você não vai pagar tanto numa marca, vai comprar uma capa genérica, mais simples, né? E você vai investir, aí você vai escolher com a criança papéis, que é muito mais barato, com cores, aí, com formas geométricas, para você fazer recortes de revistas, recorte, exatamente. São muitas opções, né? Na internet tem muita opção, você pode pegar imagens que são liberadas, obviamente, e fazer impressão em casa, e é o suficiente, né? Então, trabalhar isso com a criança, ela vai sentir aquele material como dela. Um lápis, em vez de você comprar um lápis com tantas coisas, ela pode ter né? A criança que às vezes quer, mas é algo para o uso do dia a dia, você pode aproveitar aquele lápis, pegar um papel contact com estampas, e você pode fazer tudo uma cor, rosa para a menina, de bola para o menino, do time lá do menino. Você pode trabalhar isso, e a criança vai sentir aquilo como dela. Aí entra um terceiro valor também que é muito importante, que a escola trabalha, é importante o reforço dos pais, e que pode ser utilizado no momento da compra. Do cuidado com o material. Quanto mais dele, mais ele vai zelar por aquilo. Eu não posso rasgar esse caderno porque eu fiz com meu pai. Né? Aquilo ganha um valor para ele. Então, todas essas questões, a criatividade, tudo deve ser levado em consideração na hora da compra. São coisas que você pode... Há momentos com o seu filho, a correria é tão grande, a gente não tem o tempo para estar com o nosso filho, assim, em tantas atividades. Um momento simples, corriqueiro, né, do cotidiano mesmo, você pode utilizar como algo criativo, algo de relacionamento com a criança e trazendo um ensinamento que ela nunca mais vai esquecer. Nossa, isso é muito interessante, além de ajudar na formação da personalidade daquela criança, né, que está imprimindo ali a sua marca, né, o seu jeito. Isso e ninguém vai ter um produto igual ao dela. Exatamente, ela vai sentir único. Às vezes é algo simples, é mais barato. Bem mais barato. Com certeza, e é dela. Então, e a criança, para ela é muito importante. Esse contato com os pais, o contato com o material, hoje, assim, a gente vive numa sociedade de consumo. Hoje tudo é descartável. Então, só que eu entendo que isso é prejudicial, até para o meio ambiente. Então, são questões que, como nós defendemos, eu defendo especialmente o consumo responsável. Você precisa saber o que você está comprando, que de forma que você está comprando, como foi produzido. E se nós educarmos nossas crianças para desde cedo ela ter essa responsabilidade, elas entenderem isso, elas serão cidadãos, né, teremos uma sociedade mais justa, uma sociedade, né, mais amigável. Isso começa onde? Do berço. Às vezes é uma outra questão. Às vezes os pais esperam muito tudo da escola. Né? E uma questão, até a pessoa pergunta, né? Educação financeira tem que ser ensinada na escola?
Eu entendo que assim, ok, a escola vem com a base, vem com a didática, vem com a pedagogia, mas valores tem que começar em casa. Tem que começar com os pais, e os pais precisam assumir essa responsabilidade. Mas a escola pode ajudar. Com certeza. A escola... Pode e deve. Deve. Já entrando então nessa questão da educação financeira nas escolas, eu acho que assim, a escola não vai resolver, mas a escola tem um papel de nortear, até de orientar o pai nesse sentido. O consumo responsável, a questão da educação financeira tem que começar na escola. Por que não assim, ensinar, ao invés de você ensinar matemática num quadro negro, nem se usa mais, mas num quadro, né, como na nossa época, um quadro negro, 1 mais 1 igual a 2, copia. Por que não? Olha, R$1 mais R$1 igual a R$2. R$2 é igual ao preço de tal coisa. Você associar os ensinamentos com questões práticas. É muito mais fácil. A criança vai aprender mais fácil com a matemática. E vai aprender, já vai começar a ter o contato de controle, de educação financeira, de poupança. Então, tem algumas iniciativas de escola que são muito interessantes nesse sentido. São lúdicas. Eu vi uma escola, nós conhecemos uma escola, que eles fizeram um mini mercado. É um supermercado, tudo pequenininho, do tamanho das crianças. E elas têm aula de educação financeira lá, e obviamente matemática, questão de cores, de elementos, tudo ela aprende no ambiente. Então ela entra, tudo junto, é muito interessante. Ela entra, pega um carrinho, eles amam aquilo, né? Pega um carrinho, entra, vai lá, escolhe, então vai fazer uma compra. Então, olha, você tem X, né, dinheiros para eles lá, para você fazer a compra. E você vai comprar o que você gosta, o que você quer, e começa a trabalhar uma série de questões. Então a escola vai dar o apoio profissional, o apoio didático. Eu acho que tem que ter um link, eu acho que seria muito importante isso, a gente não vê essa iniciativa da escola, além de ser escola para criança, nessa questão podia ser escola para os pais também. Por que não uma palestra? Né? Educação financeira para os seus filhos. Quem vai ensinar educação financeira para os seus filhos? São vocês, pais. Então é muito interessante, eu acho que é muito importante o apoio da escola. Né? Eu entendo assim, a responsabilidade, você não pode esperar tudo da escola. Ela tem um papel, mas acho que é um apoio importante até para os pais se desenvolverem e discutirem isso na criança. E para nivelar talvez os alunos também em relação a comparações que sempre existem, né? Crianças da mesma classe e uma quer mostrar para a outra que tem uma mochila de marca X, que é muito melhor do que a da outra coleguinha. E aí entra até a questão de bullying, enfim. Então tudo a ver mesmo. Quer dizer, a escola é importante nesse sentido também, de dar uma nivelada e fazer com que as crianças pensem mais ou menos da mesma forma. Com certeza, a escola precisa arbitrar essa questão. Você falou até a questão do bullying, é realmente algo que o que é necessário entender, né, trabalhar. A nossa sociedade, infelizmente, ela tem um pensamento consumista. Ela se move em cima do consumo. Então, tudo é feito para consumir. Lá em casa a gente tem a TV fechada. Eu assisto os canais infantis com a minha filha. Muita propaganda. Muita propaganda. E é um canal direcionado para crianças. E você tem muita propaganda direcionada para elas. E a minha filha assiste TV assim. Papai, ela fala assim, tem 3 para 4 anos. Papai, eu preciso disso. É a boneca. Eu falei, nossa, você precisa de uma boneca. Tá bom. Aí vira propaganda, são 3, 4 na sequência, vem a propaganda da bonequinha que cai na água, não sei o quê. Papai, eu preciso disso. Ela precisa de tudo. Fala, filha, você precisa de tudo. Aí nisso eu aproveito. Filha, tem uma diferença entre você querer e entre você precisar. Querer, você pode querer. Poucas coisas você precisa. E nem tudo a gente pode ter. Então, aí nisso eu aproveito e trago os conceitos. Eu não proíbo de ver, mas assim, tudo é supervisionado. Né? E aí, entrando na questão da escola, a criança ela entra já com esse consumismo, ela já compara mochilas. Por quê? Porque ela vê os pais fazendo isso. O pai não compara mochila, ele compara carro. Porque o carro do vizinho, porque a casa do vizinho, a casa da praia, né, do amigo, do trabalho. São outros brinquedos. São outros brinquedos. E para a criança é tudo brinquedo, porque para ela tudo bem, é tudo coisa para ter, para curtir. Então ela começa a incutir. Então é importante você passar, a escola assumir esse papel, olha, né, de pelo menos colocar um limite. Tem escolas que eu conheço que fazem isso. Não adianta, principalmente com um adereço para as meninas, roupas, você tem uniformes, tem outras coisas. Tem escola que não deixa. Por quê? São todos iguais aqui. E a criança precisa se sentir... A criança que tem um poder maior, poder aquisitivo, ela precisa aprender que ela está numa sociedade que nem todos são iguais a ela. A criança que tem menos poder aquisitivo, ela precisa se sentir aceita, um ambiente aceito. E a criança fica numa escola, ela cresce num ambiente, numa escola, 8 anos na vida. Ela precisa ter um ambiente desse. As pessoas precisam se atentar. E eu volto a dizer, a escola trabalha,
mas quem determina isso são os pais. Nós estamos recebendo hoje aqui o Luciano Giz Fonseca, estamos falando sobre educação financeira para as crianças nesse período de volta às aulas, de compra de material escolar, e daqui a pouco tem mais um bloco para você. Até já.